Se você está nesse vídeo, é porque mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, você vai ter que se alistar. Você que fez 18 anos agora, terminou a escola, tá perdido, mas vai ter que se alistar. Eu vou te passar a minha experiência do que aconteceu, de como foi, que foi triste, e como que você vai conseguir se livrar disso. Tem pessoas, claro, que assim que se alista, é dispensado. Essas pessoas são muito sortudas, mas tem os casos de pessoas que são chamadas para a primeira fase. E é chamado de assim para diante. Então, eu vou te falar como foi a minha experiência. Então, tipo assim, esse é o terror do jovem brasileiro, né? Quando assim que faz 18 anos é o alistamento obrigatório, que o pessoal já fica assim, ó. Fica assim, com a mão tremendo. E não é tudo isso não, também. Então, em 1º de janeiro eu me alistei. Pra ser chamado rápido, né? Eu tinha 17 anos já. Demorou uns 6 meses pra mim ser chamado pra primeira seleção. E nesse período de tempo, pra achar um emprego, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Eu fiz umas 10 entrevistas nesse período de tempo. E nenhum lugar que me queria. Nem os supermercados me queriam. Pra você ter uma ideia. Sem a reservista, que é o que todo mundo quer. E por isso que todo mundo se alista, pra conseguir ser reservista. Se você não tem esse reservista, pra você achar um emprego vai ser muito difícil. Muito difícil. Eu acho que se você conseguir uns freelance ali, alguma coisa ali, é muito difícil mesmo. Pra mim foi muito difícil. Eu fiz umas 10 entrevistas e ninguém me queria. Nem supermercado e nem telemarketing. Porque eu não tinha o reservista. Então eu me alistei, né? Aí depois de 6 meses eu fui chamado pra primeira fase. Uma pequena entrevista, né? Essa parte aí você já fala direto já. Não quero servir. Não tem. Se ele tenta falar ali, convencer ele, dar alguma desculpa, não vai funcionar. Não funciona. Eu já fui direto logo. Não quero servir. Aí ficou perguntando um monte de coisa lá, eu respondi, mas já fui direto na lata já. Aí eu fui chamado pra segunda fase, Na segunda fase foi a avaliação médica. O que foi a avaliação médica? Ele só perguntou sobre... Tinha um formulário lá, né, que nós assinou, falando se tinha alguma... usava remédio controlado, essas coisas aí, e cirurgia. Foi o médico primeiro da prefeitura. Aí tudo bem, né? Passei direto. Terceira fase foi a fase complementar. Foi, de novo, uma pequena entrevista, só que agora com mais um formulário para você assinar lá. E depois vai perguntar sobre cada coisa. Eles perguntam umas coisas pessoal. E eu passei novamente. Ele me falou um segredo lá. Ele falou pra mim que se eu queria servir, eu falei que não vou mudar de ideia. Que eu tô trabalhando agora. Eu consegui arrumar um emprego depois de 6 meses. Foi muito difícil. Eu não estava registrado. Eu consegui só registrar só depois, no processo do alistamento, nas fases, bem no finalzinho. E eu perguntei pra ele se eu vou realmente ter que me servir, não é? Ele falou assim pra mim que é só aceitar que você vai servir logo, pra você não ficar decepcionado. Tipo assim, se eu for servir, beleza. Você vai lá, você já tava esperando isso, mas se você não for servir, pronto. Ele falou pra aceitar, tipo assim, ficar com uma mentalidade de aceitar. Se você for aceitar que você vai ter que servir, porque aí você não vai ficar mais ansioso, essas coisas aí que tu não fica na passada das fases. Você fica ansioso, com medo, pensando no que você vai fazer, quando você for servir, as coisas, seus compromissos, se você tem faculdade, essas coisas. E eu passei pra quarta fase. A quarta fase foi a fase do médico, só que do exército. E aconteceu o que todo mundo fala dessas fases do médico. Fiquei peladão pro cara. Aí tive que baixar um negócio ali e mostrar, e foi intenso, foi uma humilhação ali. Eu saí de lá humilhado. Mas não foi aquelas coisas de tipo, todo mundo
junta assim, tira esse negócio. Não, foi um negócio mais discreto, só a sala, só o médico e eu. Depois eu saí de lá rapidão e eu passei pra quinta fase. Passei pra quinta fase. Quinta fase era a última. A quinta fase era o quê? Ele ia falar quem ia servir. Então, ou seja, se você passou em todas as fases, tinha. Ele me falou que tinha 200 pessoas que sobraram. Não, 200 não, mas 150. Algumas pessoas que não passou no médico, que não tem alguma cirurgia lá, tem algum problema, não passaram no médico. Então, sobrou umas 150 pessoas. 150 pessoas, umas 50 iam embora. Então, então só ia ficar 100. Aí eu cheguei lá, né, com os shorts. Shorts não. A calça preta e uma camisa branca, que eles pediram pra ir. Foi uma ordem alfabética de A até o Z. Então, ou seja, eu era um dos primeiros a falarem. Alexandre, meu primeiro nome é Alexandre. Ele até falou lá os nomes que servi e ele não falou meu nome. Nesse momento aí já tava com uma melodia aqui na minha cabeça. Eu tô assistindo feliz já. Mas ainda não era a hora de comemorar ainda. Porque tinha uma pequena chance ainda. Então eu guardei meu sorriso pro final. Eu não ri, estava muito sério. Eu tava realmente suando naquele momento. Porque era um momento que, tipo assim, se você ia servir ou não. Então, foi complicado. Tava suando, o coração tava acelerado. Eu olhava em volta, assim, o pessoal tudo com uma cara de medo. E a gente só tinha 10, 13 pessoas que queriam realmente servir. De 100 pessoas. Então, a maioria lá tava muito tensa. E foi triste. Foi triste porque também teve alguns pessoas que tinham alguns amigos assim, vendo os amigos dele indo servir, já alguns estavam dando risada. Foi engraçado. Então, no final, falou o nome de todo mundo ali que ia servir, de A a Z, alfabética, né? E eu não ia. Então, só que tiveram algumas pessoas que não vieram na hora que fizeram a chamada. Umas 10, 13 pessoas. Eles pegaram os pessoal que foram dispensados pra servir. Nessa hora eu fiquei com medo, assim, eles falando uns nomes assim pra servir. Mano, esse momento foi tipo assim que o meu coração mais disparou. Que eu fiquei assim mais tenso. Eu, tipo assim, eu falei, realmente não era pra ir antes da hora. Eu falei, não, eu vou ter que servir, eu vou ter que ser o destino. Não, mas eu consegui, eu fui. Eles não me chamaram. Né? Nesse momento aí já tava. Ele reunindo o pessoal assim, falando de. Pra não ficar feliz, que não vai servir, que lá é muito bom, que vocês não passam nas fases porque teve algum problema com você, que não é pra ficar feliz, que isso é uma derrota. Nesse momento aí, eu tava quase voando assim, eu criando asas. Tava uma melodia melancólica aqui na minha cabeça, eu tava pensando tantas coisas já, em como eu ia endireitar minha vida depois disso aqui, que eu ia perder um ano da minha vida servindo, imagina? Então, foi uma coisa complicada. Demorou muito essa sessão. Tipo assim, uma coisa que eles podiam fazer em um mês, eles fizeram do começo do... Em um ano. Eles fizeram em um ano, imagina. Como atraso isso é na vida. Em um ano eles fizeram tudo isso. Essas poucas coisas. Eles chamaram 5 vezes. Coisa que dá pra fazer em um mês. Uma coisa idiota. Então eu acho que me priorizaram porque eu consegui me registrar. Eu tava registrado tudo certinho lá. Um cabelo aqui me dispensando. Então... Gente, não tem como escapar. Você não tem como escapar. Se eles quiserem que você estiva, sim ou não, vai ter que servir. Vai ter que servir.
Não adianta. Se eles veem que seu roxinho ali que você vai ter que servir de qualquer jeito e já era. Então esse foi meu depoimento, minha experiência de como foi todo esse processo, as coisas chatas aí da alistamento obrigatório. Eu passei perto por um fio, eu passei da fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, eu fui dispensado. Imagina. Uma pessoa que passou por todas as fases ali. Depois disso, toda a minha ansiedade e medo do alistamento do tiro de guerra se foi ali. Eu fiquei liberto com a melodia na minha cabeça, quase voando, e eu saí de lá todo feliz. Mesmo ele falando pra não sair de lá todo feliz, que... Enfim. Esse foi o vídeo, gente. Muito obrigado.